Vamos lá. Considerando que dispõe o Código Eleitoral, assinale a opção correta, hein, gente? Sempre tendo atenção no que o comando da questão está pedindo. Compete ao juiz eleitoral autorizar a contagem de votos pelas mesas receptoras nos estados em que se providencie, essa providência for solicitada pelo TRE. Vamos parar nessa questão aqui e ver. Olha a lógica da questão. Compete ao juiz autorizar a contagem de votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo TRE. Ou seja, o TRE está pedindo ao juiz eleitoral para fazer alguma coisa. É a inversão daquela lógica que a gente falou. As competências são de cima para baixo. Ou seja, TSE, TRE, juiz e junta. Qual é a lógica do TRE pedir autorização ao juiz para fazer alguma coisa? Então, nessa questão aqui, compete ao TSE autorizar se o TRE pedir. Ou seja, porque se não houve problema nenhum na eleição, o TRE pode começar a contabilização dos votos normalmente. Quando tem algum problema, quando algo sai fora do normal, deu algum problema no sistema da justiça eleitoral, o TSE por vezes suspende, vamos esperar um pouco, por exemplo, por causa de fuso horário. Deu um problema no Acre, que é 2, 3 horas a mais no horário de Brasília, vamos segurar um pouco a apuração. Se o TRE pedir a autorização, e o TSE pode compreender. Nunca ao contrário. O TRE não vai pedir ao juiz, o TRE no máximo vai mandar o juiz contar. Então essa questão está errada porque aqui não é o juiz. Quem cabe autorizar é o TSE. É uma das competências dele. Ele autoriza a contabilização se o TRE pedir. Então essa está errada. Vamos lá para B. Compete diretamente aos TREs requisitar a força federal necessária ao cumprimento das próprias decisões. Mesma coisa. TSE é âmbito nacional. Regional. A força federal, já diz o nome, é âmbito federal. Qual é a lógica de um tribunal regional eleitoral requisitar a força federal? Ou seja, ela vai se dirigir ao Ministério da Defesa pedindo que tropas federais venham ao Rio de Janeiro ou ao Rio Grande do Sul, por exemplo, ajudar na preparação das eleições. Não é competência do TRE isso. Ele tem que pedir ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral vai ter tratativas com o Ministério da Defesa, com o Poder Executivo Federal, para que eles, verificando inclusive questões orçamentárias, verifiquem em determinadas localidades a necessidade ou não, ou a conveniência ou não de executar o envio de tropas federais. Ou seja, o TRE pode pedir ajuda, auxílio às forças estaduais. Ele poderia pedir, por exemplo, ao governador do estado, por exemplo, pedir maior policiamento numa determinada região que é sabidamente área de tráfico de drogas, por exemplo. Mesmo assim, seguindo aquelas regras de não se aproximar do local de votação, a força policial não se aproximar a 100 metros, salvo se pedido pelo membro da mesa receptora. Então, a letra B, mesma coisa, diretamente, os TREs está errada. Tem que ser via TSE. O TRE pede ao TSE e o TSE em tratativas, verificando inclusive conveniência e oportunidade, porque quem paga a conta disso é a Justiça Eleitoral. O envio de tropas para ajudar nas eleições sai do orçamento da Justiça Eleitoral. Eles pagam, é feito um orçamento, considerando o tempo que eles vão ficar aqui e o quantitativo de pessoas, e esse orçamento é modificado. Sai da Justiça Eleitoral e volta para o Executivo. Vamos lá no C. A locomoção do corregedor regional para as zonas eleitorais, no desempenho de suas atribuições, ocorrerá por determinação do TSE, do TRE, a pedido dos juízes eleitorais, a requerimento do partido político ou deferido pelo TRE e sempre que entender necessário. Gente, esse é o comando. Ela é a literalidade da Resolução 21.538, sobre questões de fraude no cadastro eleitoral, sobre verificação das situações e também competência no Código Eleitoral. É literalidade de artigo. Deixa eu pegar aqui só de cabeça o artigo. É o artigo 17, parágrafo 2º do Código Eleitoral. É literal esse comando, tá? Vamos avançar só para ver o que tem errado nas anteriores. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não compete originariamente aos TREs julgar o habeas corpus em matéria eleitoral antes que o juiz legalmente competente possa prover sobre a impetração, mesmo quando houver perigo de se consumar a violência, para que não ocorra a supressão das instâncias. Olha só. Como vai ocorrer a supressão da instância
se o habeas corpus é de decisão do próprio juiz eleitoral. O juiz eleitoral decidiu, a quem cabe recorrer isso? Ao TRE. Então, compete originariamente ao TRE. Quem vai conhecer desse recurso de habeas corpus é o TRE. No máximo que poderia acontecer, mas normalmente o que acontece é que você impetra direto no TRE. Se isso fosse impetrado no âmbito do juiz, o juiz teria o poder de retratação. Só que, em regra, considerando a necessidade de rapidez dessa demanda, né, ou seja, a pessoa está presa, normalmente o que acontece é que entra direto no TRE, não vai à zona eleitoral fazer junto ao juiz. Normalmente a autoridade coatora já fez a situação e o advogado, que é o mais rapidamente possível, entra no âmbito do TRE para fazer isso. Então, compete originariamente. E a letra E, são de competências dos juízes eleitorais a constituição de juntas eleitorais e a designação da respectiva sede. Tá vendo? Ó? Juiz eleitoral. Não é o juiz que constitui as juntas. Ela é feita pelo presidente do TRE nomeando após a aprovação pelo plenário do tribunal. Ou seja, são duas fases. O plenário aprova e o presidente do TRE nomeia. Não vamos esquecer disso, tá, gente? Vocês estão vendo que as questões são do SESP, só lá no final de amanhã que vai ter mais algumas que são mais recentes que não são do SESP, tá? Vamos lá. Acerca da organização e do funcionamento da Justiça Eleitoral do Ministério Público. Essa é a opção correta, hein? Vamos lá. O Procurador-Geral da República acumula o cargo de Procurador-Geral Eleitoral. Ou seja, Procurador-Geral Eleitoral igual a Procurador da República. Geral da República, PGR. Hoje é o ministro... Esqueci o nome dele. Já vou lembrar. Ou seja, esse é o gabarito. O Procurador-Geral da República, ele acumula o cargo de Procurador-Geral Eleitoral. Hã? Rodrigo Janot. Isso. Rodrigo Janot. Ele, se vocês forem ver as sessões do Tribunal Superior Eleitoral na TV Justiça, ele fica sempre à direita do presidente, ele tem assento no tribunal, apesar de não o compor, e na ausência dele o seu substituto legal. Isso está previsto no Código Eleitoral e na Constituição Federal. Vamos às questões. Juiz eleitoral, irmão de candidato a vereador na circunscrição, poderá permanecer no cargo caso tenha sido nomeado antes da convenção partidária que o indicou. Aqui o que a banca tentou trabalhar? Olha, se ele estava antes, não tem impedimento nenhum dele continuar. Isso não existe. Ainda que ele tenha sido nomeado antes, uma vez o irmão dele sendo escolhido em convenção, ele vai ter que ser afastado das funções eleitorais. O que acontece é que ele não perde a função eleitoral dele, ficam suspensas. Porque o que acontece? Ele também não pode ter o direito dele de ser juiz eleitoral prejudicado. Porque o juiz eleitoral ele vai prestar juiz eleitoral por um mandato de 2 anos, podendo ter uma recondução. Ou seja, se aqui, vamos dizer que ele tivesse com 1 mês só na judicância eleitoral, e aí o irmão dele veio e foi candidato. O irmão dele sendo candidato, ele se afastou, esse tempo aqui para de correr. Porque quando o irmão dele deixar de ser candidato, seja ou porque perdeu a eleição ou porque foi eleito, ele pode voltar para a jurisdição eleitoral, porque ele ganhou um concurso, ele foi o mais antigo da comarca, ou seja, ele não está alijado, uma vez perdendo, ele não vai voltar, ele só não vai, para manter a lisura do pleito, ele não vai presidir aquele pleito. Por quê? Tem que se manter, você imagina, o juiz julgando o próprio irmão. Não há lógica nenhuma nessa situação. Então ele é afastado, ele fica temporariamente afastado. Quando o irmão deixar de ser candidato, seja por renúncia, ou por perder a eleição, ou por ter sido eleito, o juiz volta para a esfera eleitoral. Advogado indicado pelo STF ocupará a vice-presidência do TSE. O que a gente viu? Vice-presidência do TSE é o ministro do Supremo. Então, o advogado não pode, em hipótese alguma, ser presidente ou vice-presidente da casa e nem corregedor, que caberia ao STJ. Todos os tribunais eleitorais terão, no mínimo, um integrante indicado pelo MP. Isso aqui é para pegar aquela pessoa que pensa no quinto constitucional. Na Justiça Eleitoral não tem quinto constitucional. A gente tem uma composição híbrida, ou seja, a gente é composto por ministros, por desembargadores, por juízes, por advogados. Mas a gente não tem membros do Ministério Público. Inclusive,
há uma proibição expressa que membros do Ministério Público ou desembargadores, juízes que tenham se aposentado, eles não podem vir, por exemplo, na classe de advogados. Então, se a pessoa foi, vamos dizer, o ministro Joaquim Barbosa, por exemplo, que deixou recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele se aposentou do Supremo, ele continua exercendo as atividades dele enquanto advogado. Ele não pode vir para o TSE, por exemplo, na classe de advogados. Há expressa previsão legal proibindo esse retorno de um magistrado aposentado. O mesmo acontece com o Ministério Público. O membro do Ministério Público ele não pode vir na classe dos advogados porque ele tem expressa proibição legal. Vamos lá, o mandato de juízes eleitorais, inclusive no TSE, é de 3 anos. Vedada a recondução. Então aqui tem 2 erros. Primeiro, 3 anos. O mandato são de 2 anos, podendo haver uma recondução. Isso pode ou não acontecer, vai ficar a critério do órgão de origem, ou seja, não fica a critério dos tribunais eleitorais. Quem verifica se vai ter recondução ou não é o próprio tribunal de origem, que passa por todo o procedimento novamente. Essa pessoa é colocada o nome dela, a votação no órgão, para saber se ela vai ser encaminhada novamente o seu nome para lá. Vamos avançando. Ih, rapaz, esse troço aqui. Uma olhadinha nisso, eu fiz a 3, que eu acho que pulou direto. Pulei direto? É, a 3. Não compete 3. Não pode ser nomeado membro das juntas. Passou direto. Obrigado. Aquela era 4, né? É bom que tem gente acordada, né? Tem gente que não está dormindo. Assinar a opção correta a respeito da organização das competências da Justiça Eleitoral. Não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais o que pertence ao serviço eleitoral. Aquela questão que eu falei para vocês sobre as vedações dos membros das juntas. O servidor da Justiça Eleitoral não pode compor a junta eleitoral. Cabe ao juiz eleitoral resolver as impugnações e os demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração. Quem conta e apura os votos é a junta eleitoral. Então, não é o juiz eleitoral que cabe fazer essa impugnação. Compete ao TRE a divisão da zona em sessão eleitoral. Essa competência aqui é do juiz eleitoral. Vamos lá, vamos voltar aqui à divisão, né? O juiz eleitoral, ele preside uma zona eleitoral. O TRE é dividido em zonas. Não vou botar o apelido não, vou botar termo zona eleitoral. E a zona, por sua vez, é subdividida em seções. Quem divide em zona é o TRE. Agora, daqui para cá, é o juiz eleitoral. Ou seja, é uma competência dele. Para quem já votou, a sessão eleitoral é o local de votação. Dentro do local de votação, vamos dizer, é um colégio. Cada colégio tem 10 salas e cada sala dessa tem uma urna eletrônica. Essa urna eletrônica, essa salinha, ela compreende uma sessão eleitoral, na estrutura da Justiça Eleitoral. A zona eleitoral é uma unidade administrativa que tem a competência por controlar um determinado número de eleitores. Se a gente tentar parar para pensar assim um raciocínio, é como se fosse subdivisões de bairros. Então, no município, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente tem na capital 97 zonas eleitorais. Elas são subdivididas, elas pegam vários bairros e dentro desse o juiz eleitoral tem o poder de organizar em sessões com os limites do TSE. O TSE dá um limite mínimo e máximo. Você não pode ter sessões com menos de 50 eleitores. Se a sessão, chegando na véspera da eleição, se tiver só 30 eleitores, ela é agregada em outra sessão. Ela não vai ter eleição só com 30 eleitores. Ela sempre é agregada a uma outra sessão eleitoral e o TSE, até para fins de organização, porque cada sessão dessa é uma mesa receptora de votos. E aí você implica ter mesários, vai ter mais fiscais, você vai ter mais urna eletrônica, é uma logística maior. Então essas sessões são bastante controladas e elas têm uma limitação máxima também. Em regra, em grandes capitais são de 500 a 600 eleitores. Não pode passar disso.
E com a questão da biometria, a tendência é que essas sessões fiquem até menores, porque o tempo da biometria, e isso é importante vocês saberem, porque o Tribunal do Rio Grande do Sul, ele é um dos que estão mais à frente em relação à quantidade de municípios com procedimento biométrico, a identificação biométrica no Justiça Eleitoral. A tendência é que essas sessões fiquem um pouco menores, que elas fiquem em média com 300 eleitores. Mas ela tem um limite mínimo, que é 50, e o limite máximo, que depende se for na capital ou se for no interior, varia de 500 a 600 eleitores por sessão eleitoral. Então, quem compete à zona eleitoral, dividindo em sessões, é o juiz eleitoral. Vamos a D. A designação dos locais de sessão é de competência do TRE. É a mesma coisa. Os locais das sessões eleitorais, eles têm que ser divulgados 60 dias antes pelo juiz eleitoral. 60 dias antes pelo juiz eleitoral. Ou seja, o juiz eleitoral vai pegar toda aquela relação de sessões dela, vai dizer os endereços e vai publicar isso num jornal, no Diário de Justiça, no caso aqui do Rio de Janeiro, no TRE do Rio Grande do Sul também tem Diário de Justiça eletrônico, vai publicar a relação dos locais. Por quê? Dessa relação dos locais, as pessoas podem impugnar, porque esses locais de votação têm uma série de restrições também. Você, por exemplo, não pode botar um local de votação em uma propriedade rural. Você não pode botar o local de votação num imóvel que seja proprietário de um candidato. Você imagina, a pessoa é candidata, ela é dona de uma escola, e aí você bota nessa escola, que é desse candidato, um local de votação. Isso pode ter, por exemplo, se ele achar que vai dar algum problema em relação a ele, aquele eleitorado ali, ele pode inviabilizar a eleição, dizer que naquele local ali vai começar uma obra e avisar isso há 5 dias à Justiça Eleitoral, por exemplo. Então, para evitar isso, há a possibilidade de as pessoas, os partidos políticos, impugnarem as escolhas desse local pelo juiz eleitoral. E também em relação à acessibilidade, porque as pessoas podem falar, não, esse lugar aqui está em uma área de risco, esse lugar aqui está em reforma, esse lugar aqui está passando por obra, esse lugar que deixou de existir. Porque às vezes o juiz eleitoral tem um local há muitos anos e aí por costume vai republicando aquela relação. E às vezes o servidor eleitoral não foi ao local de votação ou quando foi, o dono do local não informou que tinha uma obra prevista. Isso acontece muito com o poder público, principalmente para adaptações. Às vezes a prefeitura não avisou a Justiça Eleitoral que em setembro ia fechar aquela escola e ela ia ficar 2, 3 meses parada. Então, o juiz eleitoral publica isso e, dependendo das impugnações, faz as alterações necessárias. Compete, a última, compete ao juiz eleitoral nomear cidadão de notória idoneidade para compor as juntas eleitorais. Não estou achando gabarito aqui. Deixa eu ver aqui. A questão? É a 3, né? Ah, não, é a A. Eu já tinha falado que era A. É porque foi a primeira, passou batida. Pertence ao juiz eleitoral. O compete ao juiz eleitoral nomear cidadão é a mesma coisa. Notória idoneidade, está certo. Junta eleitoral, só que não é o juiz eleitoral. Quem compete é o presidente nomear e após a aprovação do Tribunal Regional Eleitoral. O gabarito dessa questão é A. A 4 a gente já fez, né? Vamos passar. Já fez essa. 5. Os tribunais regionais eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral Federal, presentes nos estados e no Distrito Federal, acerca da competência desses tribunais, julga os itens subsequentes. Isso aqui é de certo ou errado, né? Tentei pegar, ainda que o TRE do Rio Grande do Sul a prova seja de A a E, alguns temas a gente não encontra nesse formato de questão. Aí, para não perder o tema, a gente trouxe mesmo sendo certo ou errado, tá bom? A competência do TRE para julgar recursos interpostos contra a decisão proferida por juiz eleitoral do respectivo estado em mandado de segurança restringe a hipótese de denegação da ordem. E se a ordem for deferida? Não cabe recurso dessa decisão? Claro que cabe. Tanto aquele que denegar quanto aquele que der a ordem, cabe recurso, porque o Ministério Público, por exemplo, ele pode ter pedido a prisão da pessoa, o advogado da outra parte pedindo, o juiz deu a liberação, o MP pode recorrer dessa decisão. Não teria lógica nenhuma se não fosse recorrível a decisão de dar a ordem. Então, cabe a ordem. Então, esse item está errado.
A 2, compete privamente ao TREs a elaboração de seus próprios regimentos internos. É aquilo que eu falei para vocês. Privativamente está sempre relacionado com atividades internas. Então, quem cabe fazer o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul? É o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Inclusive, cai na matéria de vocês. Então, essa aqui está certa. Compete ao TRE processar e julgar originariamente conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado. E aí a gente cai na questão das competências, gente. Vamos lá para o quadro. A regra é assim. A competência. Juiz eleitoral do mesmo Estado. Vamos dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Caxias e Canoas. Um juiz de Caxias. Eles têm problema de competência. Os dois são do TRE do Rio Grande do Sul? São. Quem vai julgar o conflito de competências? É o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Aí vamos lá. Canoas falou que não era Canoas, que era o Rio de Janeiro. Conflito de competência. Quem vai julgar isso? Tribunal Superior Eleitoral. Havendo divergências entre juízes de tribunais distintos, porque quem seria? Seria o Rio Grande do Sul ou seria o Rio de Janeiro? Não tem lógica nenhuma, né? Não haveria imparcialidade. Por quê? Poderia pender para um quanto para outro. Então vai para o Tribunal Superior. A mesma coisa é entre tribunais regionais, RS, TRE, RJ. Há conflito de competência entre os dois? TSE que julga. Porque aí fica mais claro, um tribunal regional de um lado, um tribunal regional do outro, o tribunal superior aos dois que julga. O que fica mais difícil seria entre juízes mesmo. Por quê? Um juiz do Rio de Janeiro, um juiz do Rio Grande do Sul, poderia dar uma dificuldade em fazer, mas o órgão superior a ele seria, a gente estaria usurpando aquela hierarquia de decisões. A gente não teria que ir a um TRE primeiro, não teria uma Câmara de verificação de competências, não. É o TSE. Está nas atribuições dele, tanto no Código Eleitoral. Então vamos lá. Compete ao TRE processar e julgar originariamente conflitos de competências da jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado. Se aqui estivesse falando de estados distintos, seria o TSE. Se falasse de TREs, seria também o TSE. Então a questão está certa. Comando de questão. Vamos passando. Tá rápido não, né? Tranquilo? Tá tudo decorado já. Falta menos de 5 dias para a prova. Aí foi o Ruas. Esse slide aqui brilhante do Ruas. É. Super sucinto, didático. Vamos lá. O número de juntas eleitorais que podem ser organizadas é igual ao número de juízes de direitos que gozam das garantias constitucionais inerentes à magistratura, mesmo que esses não sejam juízes eleitorais. Essa questão está certa, porque podem ser organizadas tantos quantos forem os juízes eleitorais, os juízes de direito naquela comarca. Se você tiver 3 zonas eleitorais, mas tiver 10 juízes de direito, você pode ter 10 juntas eleitorais. Normalmente não acontece, porque hoje em dia, com a eleição eleitoral informatizada, a facilidade de você apurar uma eleição são questões de minutos. Mas antigamente, quando a eleição era de papel, né, graças a Deus a gente teve a notícia recente de que a eleição seguinte não vai ser de papel novamente por falta de orçamento. Ainda há o voto impresso, mas vai ser só uma forma de auditar o voto eletrônico, mas a eleição vai ser eletrônica. Quando era voto de papel, às vezes havia necessidade de você ter muitas juntas, porque você precisava de muita gente contando. Como a gente viu, a junta é um juiz, mais 2 ou 4. Ou seja, 5 pessoas. Você imagina, no Rio de Janeiro tem 97 zonas, vamos dizer, na capital, com 4,5 milhões de eleitores. Tu imagina aproximadamente 500 pessoas contando 4,5 milhões de eleitores. A gente iria acabar isso no final da outra eleição,
Quando acabasse a próxima eleição para prefeito, a gente estava acabando o voto da eleição anterior. Então, normalmente o que acontece é que essas juntas eram maiores, mas hoje em dia não acontece. Normalmente o que acontece é uma zona eleitoral, uma junta, e aí você consegue adequar o número de juízes eleitorais, titulares, aos juízes das juntas eleitorais. Em alguns casos, no Rio Grande do Sul acontece isso, você tem um juiz eleitoral que é responsável por 3, 4 municípios. Nesses casos, normalmente acontece essa regra de você botar um juiz que não seja eleitoral. Porque você tem o juiz, vamos lá. O juiz eleitoral, ele é responsável por município A, B, C e D. Municípios. Ele não vai poder ser presidente dos 3, da junta dos 3, dos 4. Então você designa uma junta aqui com um juiz de direito só. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Ele só vai presidir essa. As outras 3 vão ser designados outros juízes de direito que não necessariamente sejam juízes eleitorais. Porque na comarca, às vezes, só tem uma zona eleitoral, mas tem varas do Tribunal de Justiça. Tem vara criminal, vara civil, vara de fazenda. E aí você vai chamar esses juízes que têm aquelas prerrogativas do cargo, ou seja, tem as garantias já constitucionais que se prevê na LOMAN, para ser juiz da junta eleitoral. Então a questão está certa. Vamos à próxima. Um vereador que seja advogado não pode ser nomeado ministro do TSE para uma das vagas destinadas a tais profissões. Um vereador que seja advogado não pode. A questão está certa. É aquela mesma coisa. Ele é vereador. Tem uma regra no Código Eleitoral que diz que aquelas pessoas que são detentoras de mandato eletivo, aquelas que são demissíveis ad nutum, elas não podem compor os tribunais. Você, por exemplo, pega uma pessoa que tem um cargo em comissão, não tem vínculo com a administração pública, é advogado e é comissionado de um tribunal. Ele é demissível ad nutum, ele não pode compor um tribunal regional eleitoral, ainda que ele tenha preenchido o requisito de ser advogado. É a mesma coisa com detentor de mandato eletivo. Um vereador não pode, ainda que ele seja advogado, o fato dele ser vereador não acaba com a profissão dele, mas mesmo ele sendo advogado, há uma restrição dele compor o TRE, tá bom? Então a questão também está certa. Pulou? Ah não, 8, 7, 8. 8. O sobrinho neto de um ministro do TSE da ativa não pode ser nomeado ministro da mesma coisa devido ao parentesco. Essa questão aqui é a mesma coisa da outra. O que você precisaria saber é a questão do sobrinho neto. Qual é o grau de parentesco dele? 4º grau. 4º grau não pode ser detentor. Porque assim, tem uma regra. Em relação a membros do tribunal, é 4º grau. Em relação a alguma pendência, em relação à junta, por exemplo, o candidato vindo para cá, seria 2º grau. Então a questão está certa. O fundamento, vou passar para vocês, da questão 8, é o artigo 16, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Sobrinho neto é parente de 4º grau. Então sobrinho neto de um ministro da ativa não pode ser. Ele não pode ser nomeado ministro da mesma corte. O que acontece? Em ele sendo, vamos dizer que o tribunal de origem ignorou essa proibição e fez. Quem é que vai perder o cargo? O anterior, o que já é ministro ou o sobrinho neto? É o sobrinho neto. Aquele que foi designado por último é que perde a designação para o tribunal. Então ele vai perder a designação e o ministro do TSE vai continuar ministro. Entendeu? Ele não vai tirar o anterior, porque em tese quem está errado é esse aqui. A gente vai ver mais à frente, quando falar de alistamento eleitoral, que a lógica da justiça eleitoral é sempre essa. O segundo ato, aquele que trouxe a ilegalidade para a questão, é que é o objeto da revogação. A gente vai ver esse alistamento, vai ver essa transferência indevida. Esse segundo ato é que provocou o erro. Então, esse segundo ato é que vai ser desconstituído, ele não vai ser nomeado ministro. Está acabando essa parte de competência, gente. Vamos lá para o 9. Assinale a opção correta a respeito da composição e funcionamento das juntas. Tá vendo que tem muita questão de junta, tá, gente? Mas não fui eu que sou tarado pelas juntas, não. É o CESP mesmo.
Tá? Tem questão de junta toda hora, quando não é a questão só de junta eleitoral. Uma das opções da questão sobre competência cai junta eleitoral, e a junta é bem tranquilo de estudar, que ela tem poucos artigos. A maioria das questões cai sobre as vedações das juntas eleitorais e da atividade que ela exerce. Vamos lá. Não podem participar das juntas eleitorais bancários e empregados das empresas estatais. Não há na legislação nenhuma restrição ao coitado do bancário. Qual seria a lógica de você proibir um bancário ou empregado de empresa estatal? Empregado de empresa estatal você até geraria uma dúvida. Mas o coitado do bancário não tem nada a ver com isso. Se eu falei aqui mais à frente, mais atrás, que até o filiado a partido político não tem nenhuma restrição, desde que ele não seja membro de diretório, por que a gente vai deixar proibir o bancário? Então não tem lógica nenhuma nessa questão. Letra B. É permitida e até recomendável a participação do servidor da justiça eleitoral. Está vendo que é sempre recorrente essa questão na prova do CESP, né? Toda hora eles tentam botar o servidor da justiça eleitoral compondo a junta. Não compõe a junta eleitoral com o servidor da justiça eleitoral, gente. São admitidos membros de diretórios de partidos políticos desde que não ocupem função executiva. Isso aqui é uma pegadinha para quem está estudando muito, lendo muito conteúdo. Eles tentaram confundir o candidato com o quê? Com convocação para a mesa de receptores de votos. A composição da mesa de receptores de votos tem uma restrição também em relação a isso. Ela fala, pode ser do diretório, mas não pode ser membro executivo do diretório. Eles tentaram pegar isso aqui. Não pode também, a gente já falou, o membro de diretório não pode compor a junta eleitoral. Vamos lá. Pessoas que ocupem cargos de confiança do Poder Executivo, desde que nomeados no ano anterior à eleição, podem participar das juntas. Eles tentaram pegar aqui essa questão dos nomeados anteriores. O que fala a legislação é: detentores de cargos de confiança do Executivo não podem ser membros da junta. Aí tentaram, não, mas se foi nomeado antes da eleição, então não tem problema. Não é o fato de a pessoa que está concorrendo ao cargo eletivo ter nomeado essa pessoa ou não, o fato de você trazer a lisura para o pleito ou não. Então, ainda que ele tenha sido nomeado antes da eleição, ele não pode compor a junta. As provas não costumam cair o cargo específico, normalmente eles falam na função. Mas um exemplo de cargo de confiança do Poder Executivo, assim, pouco conhecido, é o diretor de escola pública, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ele é um cargo de confiança. Então, o diretor de escola pública no Rio de Janeiro, ele não poderia compor a junta eleitoral. Que é normalmente, se você for ver no Código Eleitoral, quem seria prioritário para chamar as pessoas para trabalhar, né? Normalmente dá prioridade aos professores. Nesse caso, para compor a junta, não seria o caso. E a letra E é vedada a participação em junta eleitoral de parentes candidatos, ainda que por afinidade até o 2º grau. Achamos o gabarito. Na junta eleitoral é até o 2º grau, não é o 4º grau como é no TRE e no TSE. E a lógica é mais ou menos em relação ao poder que ela tem. A junta eleitoral vai contabilizar os votos, mas os TREs, o TSE e o juiz eleitoral, eles julgam os méritos das questões. Então, a imparcialidade deles teria que ser maior. E aí, por isso, o 4º grau em relação a esses membros e em relação à junta é o 2º grau. Então, gabarito a letra E, a fundamentação para vocês, artigo 36, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Eleitoral. Vamos lá para a última desse bloco de questões. Que o Ruas não botou? Vamos lá. A jurisdição de cada uma das zonas eleitorais cabe a um juiz eleitoral de direito em efetivo exercício. Diz o Código Eleitoral. A respeito das funções, das responsabilidades e da competência do juiz eleitoral, assinale a opção correta. Vamos lá? Questão correta. É a atribuição do juiz eleitoral expedir os diplomas dos eleitos nas eleições municipais. É a junta, gente. A gente já viu. Apesar do juiz presidir os processos dessas pessoas, ou seja, prefeito, vice-prefeito e vereador, quem vai julgar essas pessoas é o juiz eleitoral, quem vai diplomar essas pessoas é o presidente da junta. Inclusive, a junta eleitoral, a atuação dela se encerra com a diplomação. Como a gente falou no início da aula, a junta é um órgão efêmero da justiça eleitoral. Ela começa 60 dias antes da eleição e morre com a diplomação. Então, é a junta eleitoral que vai expedir o diploma. Compete ao juiz eleitoral fornecer ao eleitor que não votou
mas justificou a ausência, certificado que isente das exceções. Esse é o gabarito correto. Isso aqui nada mais é do que o que a gente chama hoje da certidão de quitação eleitoral. A pessoa vai, ela faltou, ela vai justificar, ela tem 60 dias para justificar, ou ela foi e pagou a multa. Ela fazendo essas duas coisas, o juiz eleitoral dá a baixa na pendência dela, da ausência às urnas, e emite um certificado que o isente das sanções. Esse é o gabarito correto. Vamos lá na C, ver o que está errado na C. Incumbe ao juiz eleitoral designar e nomear os integrantes das juntas eleitorais. Vamos lá. Nomear integrantes das juntas. Quem é que cabe isso? Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Nomear, gente, sempre guarda isso. Aprovar é o próprio Tribunal Regional. D. É da competência do juiz eleitoral designar a sede da junta eleitoral. Qual é a lógica do presidente designar os membros ou não designar a sede? Então essa competência aqui também é do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Ele vai dizer, o juiz pode até indicar. Normalmente é isso que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral não vai saber os melhores lugares onde o juiz pode fazer todo o serviço de totalização dos votos. Em regra é a própria sede do juízo, mas pode não ser. O espaço pode ser muito pequeno, pode ter que ter votação manual e você precisar de um espaço maior, mas quem vai designar essa situação é quem nomeou a junta, ou seja, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E a E, cabe ao juiz eleitoral conceder licenças e férias aos seus servidores. Juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele verifica o trabalho dos servidores da zona eleitoral dele, mas quem dá licença e férias é o Tribunal Regional Eleitoral. É a competência do TRE. O presidente do TRE, o servidor vai pedir, vai fundamentar o seu pedido na Lei 8.112. Isso vai ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ele vai conceder a licença às férias, porque ele tem que ver a questão do todo. Tem que verificar se aquela licença, aquelas férias, se a licença tem a fundamentação, né? Se as férias têm aquela questão de conveniência, oportunidade e a necessidade do serviço. Gente, acabou esse primeiro bloco de competências. Vou dar um intervalo agora, o pessoal acordar, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, gente.